primeiro domingo do Advento. Nossa vida, esse ano voou. Bom dia. Muito bom. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, continuidade no nosso estudo. O tema desse semestre é o governo de Deus, apesar do desgoverno dos homens, né? Então, o tema que nós estamos discutindo é justamente toda essa parte que os homens fazem um monte de coisa, como bem entender, mas Deus está no controle da situação para cumprir o seu plano de salvação através do povo de Israel. A parte que nós estamos estudando são os livros históricos, que é o povo do Israel, e então a gente vê todas essas atrapalhadas dos homens, né? Então vamos começar a nossa aula hoje. Eu vou começar a gente fazendo uma oração. Senhor nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nesse domingo de manhã nós podemos estar aqui estudando a tua palavra. Pela tua providência, soberania, nos permite que nós possamos estar aqui nesse momento. Esteja com os teus queridos filhos da tua igreja, não a igreja do Guanabara, mas a tua igreja invisível, que por algum motivo estão se reunindo em outros lugares, ou por algum motivo não podem estar reunidos. Esteja cuidando deste povo, abençoando esse povo. Te louvamos pelo teu cuidado também, pela chuva boa dessa semana. Te agradecemos por isso. Continua conosco, continua abençoando a nossa comunidade. E nesse momento especial esteja conosco nessa aula, dirigindo a aula, através do teu Espírito Santo, que a gente possa entender um pouquinho mais da tua palavra, não só do aspecto histórico, mas também da mensagem que ela tem para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Nós oramos e nós pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. A confusão geral do povo de Israel, ela é refletida em várias coisas. E hoje a gente estuda um pouco sobre o profeta Eliseu. Nesse período todo da história de Israel, do povo de Israel, do reino, tanto um quanto o outro, do norte, a gente tem estudado e viu que o povo se dividiu, mas durante todo esse povo tinham alguns homens, não só homens, mas algumas mulheres também, fiéis ao Senhor, e eram vozes que alertavam o povo, que intermediavam, trazendo a mensagem de Deus para o povo. E um desses homens que fez diferença na sua época foi Eliseu. Eliseu foi um profeta, como naquela época os profetas mensageiros de Deus, que traziam a palavra e, às vezes também ficavam falando no ouvido do rei, ou cutucavam o rei, ou puxavam a orelha do rei. Enfim, os profetas eles tinham essa missão, esse ministério especial que Deus tinha dado e que com isso permitiu. Nessa época é interessante quando a gente lê esse período, né, da história do povo, a gente vê aquela sucessão de reis e a gente vê a frase que se repete constantemente o rei tal andou com Deus, o rei tal não andou com Deus. Então é uma sucessão de reis fiéis e infiéis, fiéis e infiéis. Então é uma bagunça total, né, nessa época em termos de fidelidade a Deus. Eliseu foi um profeta que sucedeu Elias. Elias a gente também escuta muito, né, muita história de Elias. Se vocês abrirem em 1 Reis, é interessante esse trecho do capítulo 19 de 1 Reis, é um trecho muito interessante porque
a gente vê como os homens, a Bíblia é muito transparente, né, nesse aspecto. Não mostra só super-heróis, mostra homens também. E esse episódio aqui, que está no capítulo 19, é quando Elias pede a morte. Ele estava cansado, entendeu? Observem 1 Reis 19:10. Elias estava cansado, sentou na beira de uma árvore, e ele queria, olha, chega, estou cansado, né? Daí, ele entrou numa caverna e veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. A frustração de Elias, ele de uma certa maneira estava lá desanimado, triste, fala, eu trabalho, batalho, eu tento trazer o povo para os seus mandamentos, e olha, eles estão querendo me matar agora, entendeu? Puxa, eu defendo a palavra do Senhor. E então Elias estava nesse momento difícil na vida dele. E a Bíblia mostra que Deus intervém nesse momento e pede para Elias e fala: Elias, olha, ele falou, olha, ele acaba Deus proporcionando um discípulo, um companheiro, alguém que possa ajudar e trabalhar junto com ele. Então aí que nós entramos nesse capítulo, a partir do versículo 15 desse capítulo. Disse-lhe o Senhor, vai. A Bíblia é muito transparente na mensagem que Deus traz para os homens, no alento, na ajuda, no apoio. Então o Senhor fala a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Nesse momento difícil, né, Deus dá uma palavra a Elias, fala, olha, ainda existem algumas pessoas fiéis que não seguiram a Baal, nesse contexto aqui. E eu vou te arrumar um sucessor, alguém. E Eliseu conviveu com Elias nesse período, nesse tempo, até o momento que, quando a gente entra no livro de 2 Reis, é o momento em que Elias, a gente sabe que Elias não, a Bíblia não registra que ele morreu, ele foi elevado ao céu, e é esse momento, até esse momento, Eliseu está junto de Elias. Eliseu significa Deus é salvação, o Deus salva. E ele viveu aí o período, ele profetizou por volta de, no final do século 9 a.C., entre 848 até o ano quase 800 a.C., ele profetizou aí durante 50 anos, durante o reinado de vários reis. Então ele participou durante 50 anos dessa vida do povo
de Israel, profetizando durante todo esse tempo. E o próprio Jesus menciona em Lucas sobre Eliseu, no momento em que Jesus está falando com seus discípulos, em Lucas 4:27, ele menciona o profeta quando Jesus entra na sinagoga e lê aquele texto, né, de Isaías, ele leu que estava se cumprindo, e os israelitas ficaram bravos, né? Bravos porque Jesus passou a mensagem que ele tinha vindo não só para o povo de Israel. O povo de Israel era meio egoísta, né? Queria Jesus só para eles. E também foi o povo de Israel que acabou condenando. Mas nessa época aqui, eles estavam aqueles ciúmes e não queriam que Jesus fosse também o Salvador de toda a humanidade. Eles queriam só para eles, né? Então Jesus menciona Elias e Eliseu nesse período, né? E aí ele fala lá, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Naamã, nós vamos ver a história hoje de Naamã, era um comandante que não era do povo de Israel e que Eliseu intermediou para curar a Naamã. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Então, Elias é mencionado de Jesus como aquele que não só cuidou do seu povo, mas também acabou intermediando em algumas outras coisas fora do contexto aí. Só para mencionar, então, o momento em que Elias é elevado ao céu, está em 2 Reis 2, 11 e 12. Elias, nesse momento, sabia que era o final e falou: Eliseu, vá, me deixe em paz. E Eliseu falou: não, eu vou ficar com você até o final. Então, esse texto que a gente lê agora é exatamente esse momento. Até o final, Eliseu estava junto de Elias. 2 Reis 2, 11 e 12. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-os em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias que deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram, um para um e para o outro lado. E Eliseu passou. Então, esse evento, essa situação em que Elias subiu ao céu, e Eliseu, de fato, assumiu aí a responsabilidade. Tem um texto registrado antes que o próprio Elias joga o manto na beira do rio, e o rio abre para ele passar a seco. E agora Eliseu repete o mesmo gesto e consegue finalmente a mesma intervenção de Deus nesse momento. Eu tenho só para vocês ilustrar, vocês talvez não vão enxergar, mas depois quando eu distribuir na internet, vocês vão ver. Esse gráfico é muito interessante, porque aqui em cima tem a sucessão de reis, né, do reino de Israel, e aqui embaixo a sucessão dos reis do reino de Judá. Elias está aqui, Eliseu, a sucessão de Eliseu. Aqui, olha, no ano 600 e pouco, foi quando o povo foi, 600 e pouco antes de Cristo, foi quando o povo foi cativo para o exílio. E depois aqui, ó, nessa época, é a época que volta, né, daí tem toda a história, tem os profetas aqui, tem o período de Daniel aqui, do exílio. A gente entende, né, um pouco. Vejam aqui, ó, Eliseu, Isaías está aqui mais ou menos nessa época, né, Oséias, e a gente coloca, e a gente entende dentro do contexto que época que estava nessa sucessão de reis bons e maus, do norte, do sul, de todo lado. Então,
é um período bastante conturbado. E é esse o momento em que Elias e Eliseu estão vivendo e tentando passar a mensagem de Deus. Se a gente folhear a Bíblia até o capítulo 13 de 2 Reis, vocês vão ver uma quantidade muito grande de milagres de Eliseu. E milagres são coisas que nos chamam muito a atenção, né? Milagres. Se a gente fazer um resumo dos milagres, a gente vai ver nos textos, nós não vamos ler tudo, porque nós vamos focar em dois eventos interessantes na história de Eliseu, um pouquinho mais detalhados na própria Bíblia. Mas tem uma sucessão de milagres. Ele tornou águas ruins, jogou sal, e a água ficou saudável, uma água pura. Isso foi uma intervenção de Eliseu. Ele tem um evento muito estranho aí, muito estranho para nossos olhos, né? Que alguns jovens zombam de Eliseu e ele manda fogo do céu para queimar esses jovens. É uma coisa que não entra na nossa cabeça, né? Como é que pode isso? A gente lembra daquele evento de Jesus quando não foi recebido e os discípulos, quer que a gente chame fogo do céu para acabar com esses samaritanos? E Jesus fala, de jeito nenhum, né? Então, é uma coisa que não encaixa às vezes, mas aparentemente esses jovens zombaram não do homem Eliseu, mas da sua ministério como profeta. Então, é uma coisa que é difícil, mas de qualquer forma é um fato que está na Bíblia, que acontece e que para nós não encaixa muito quando a gente pensa do contexto, principalmente do Evangelho, né? Ele tem o evento do azeite, da multiplicação do azeite. Eu acho que azeite era uma coisa muito valiosa, né? Até hoje, né? Um azeite bom, né? Como é bom, como a gente gosta, né? Um azeite espanhol, aquele azeite bom, mas enfim, tem um evento de que uma viúva não tinha dinheiro, estavam cobrando a dívida, e ele fala, vai lá, junta suas vasilhas, o mais possível de vasilhas, e vai enchendo, e encheu de azeite, foi vendendo azeite, e não teve mais problema com a sua dívida. Ele transformou uma comida que aparentemente estava ruim, não sei, que colheram algum produto lá no campo e colocaram, fizeram um cozidão. Esse cozidão acho que estava, sei lá, estragado alguma coisa, estava fazendo mal, e ele transformou numa comida boa. Tem um evento de multiplicação dos pães também, né? Interessante esse aspecto e nesse texto de multiplicação dos pães acontece a mesma coisa que aconteceu com Jesus, né? Os seguidores lá falaram, poxa, mas como é que nós vamos alimentar tanta gente? Enfim, e aí a intervenção de Deus através dele, ele fez o machado boiar, né? Perdeu, estavam trabalhando, caiu o machado na água, e a pessoa que estava fazendo o serviço falou, ixi, esse é emprestado, já pensou, né? Emprestado, um machado, né? Seu Manuel, emprestar ferramenta, aí quem se empresta, né? A ferramenta estraga, ai, é complicado. Mas enfim, daí Eliseu joga um pedaço de pau, e depois o machado volta a boiar. Ele ressuscitou um morto, e aí ele tem a cura e a ressurreição de um filho da Sunamita, e a cura de Naamã. É interessante que todos esses eventos, de alguma maneira, Eliseu usou algum artifício, né? Alguma coisa. Ele jogou pau na água, ele jogou sal na água, ele fez alguma coisa em que isso mostrou a intervenção de Deus naquela situação. É muito interessante isso. Mas tem um evento que nós vamos ler com mais calma, aliás, dois, né? Para a gente ver um pouquinho só. E vamos focar nessa situação dessa mulher, que está em 2 Reis 4. A Sunamita, 2 Reis 4. Nós vamos ler alguns trechos aqui, a partir do versículo 8. Eliseu e a Sunamita.
Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Essa região aqui, próximo, uns 30 quilômetros de onde Eliseu ficava, e Eliseu sempre passava por lá. E essa mulher resolveu hospedá-lo com um cuidado muito especial, de ter um ambiente agradável. Ela reconhecia que era um homem de Deus, ela reconhecia isso. Aí, num dia, depois que aconteceu, ele chama o seu Geazi, era um ajudante de Eliseu. Aqui a primeira menção a Geazi, ele aparentemente ele tinha esse outro ajudante, um discípulo talvez, ou mais do que um ajudante, era um servo. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse Geazi aí depois, no evento de Naamã, que ele não era tão bonzinho assim quanto a gente parece, quanto parece no texto aqui. Muito diferente de Eliseu. Geazi, então, chama a sunamita, e ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho. No tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai. Estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o a sua mãe. Sobrou para a mãe, Sempre, As mães que eu digo, hein? Na hora que aperta, joga na mãe, Mãe que cuida. Então o menino nasceu, cresceu, sei lá quanto tempo era, a Bíblia não menciona, mas enfim, era um menino que já dava para ir acompanhar o pai. E ele sentiu essa dor de cabeça, e aí o pai falou: deixa eu continuar o trabalho, e a mãe que resolva agora. Bom, subiu ela, ele levou, o servo levou para sua mãe, ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou as portas e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Ela respondeu isso para o servo de Eliseu, para Geazi. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes.
Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele a voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ela chamou e apresentando-se ela ao profeta, ele disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou seus pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Esse evento mostra algumas coisas dessa mulher, né? Primeiro, a gente percebe que ela cria realmente no poder de Deus e na interferência do profeta. Ao mesmo tempo, a gente percebe uma persistência dela muito grande. A gente percebe nesse caso também que ela também, a gente percebe como Geazi evitou esse momento, né? E ela, persistente, querendo cuidar do seu filho, ela, de uma certa maneira, exigiu, ou ficou ao lado de Eliseu, para ter certeza que Eliseu, de fato, fosse até ver o menino. No contexto da época, é interessante que a mulher não pede filho, foi uma iniciativa do próprio Eliseu. No contexto da época, uma viúva sem descendentes era o fim, né? A gente vê na história bíblica, no resto da história, quando não tem descendente, porque quem amparava, não havia INSS, não havia plano de previdência, não havia nada. Quem amparava os seus pais quando eram os filhos, né? As propriedades. E nesse caso, nessa situação, se ela não tivesse descendente, ela ia ficar sem nada. Sem nada. Então, no contexto da Bíblia, dessa época bíblica, o descendente era uma coisa muito importante. Para manter o nome da família, para continuar o nome da família e para garantir uma continuidade dos recursos para a família. Até a viúva perderia todas as suas propriedades, não teria direito sobre as propriedades, quer dizer, ela ficava. E são vários casos que a gente vê na Bíblia de viúvas que realmente tiveram que ter a intervenção dos homens de Deus. E essa mulher, então, não pediu, mas o filho morreu, né? Enfim, ela, crendo no poder e na intervenção do profeta, do homem de Deus, que ela reconhecia desde o começo, ela persistiu, e Eliseu finalmente, então, conseguiu trazer aquele menino de volta à vida. Essa mesma mulher, ela é mencionada um pouco adiante, em 2 Reis 8:1-6, ela ia ter um período de muita fome na região, e ela deu a dica para essa mulher, pela própria, vamos dizer, proximidade que ela tinha, e ela falou o seguinte, Eliseu falou: olha, sai daqui, vai para uma outra terra, e por 7 anos fica lá, porque vai ter uma grande fome nessa região. E a mulher atendeu, 2 Reis 8:2, levantou a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Aí ela voltou, né? Ela voltou e já não tinha mais propriedade, e Eliseu procurou intervir junto ao rei, que ele de fato restaurar
as propriedades e tal. Então, são as duas menções que tem nessa mulher. Enfim, esse é um fato, uma situação. A gente vai ver uma outra situação agora, antes da gente voltar um pouco mais para esses detalhes dessa situação, dessas pessoas aqui. Então, tem um outro milagre, que está registrado com mais detalhe, que é a partir do capítulo 5, que é de um comandante do exército sírio. Então, vou pedir para vocês pularem então, para o capítulo 5. O comandante do exército. É um texto longo, que nós não vamos ler por causa do tempo. Eu não queria que a gente detesse só em história, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente não precisa deter só em história, a gente tem que ver um pouquinho mais além do que está na história. Então, esse texto aqui, vocês vão ver que Naamã era o comandante de um exército sírio. O exército sírio era um exército que estava guerreando contra Israel em várias situações. Nessa época, aparentemente, existe aquela paz, entre aspas, né, entre os dois. Então, existe esse momento. Então, o Naamã, ele era um comandante muito bom, tinha liderado várias batalhas, mas ele tinha uma doença da pele. A Bíblia registra como lepra, mas originalmente quem estuda a Bíblia diz que eram doenças de pele, não necessariamente lepra, mas de qualquer forma ele tinha uma doença muito séria. Pela providência de Deus, existia uma menina israelita que trabalhava para a esposa desse Naamã. E essa menina israelita falou para sua senhora, falou, olha, lá em Israel tem uma pessoa que provavelmente pode curar a doença do Naamã. Essa menina, apesar de ser escrava, entre aspas, porque ela era uma serva da mulher de Naamã, ela conhecia suas raízes, conhecia o poder de Deus, ela conhecia que podia ter uma intervenção de Deus nessa situação. E Naamã foi atrás, com cartas de recomendação. Vocês vão ler aqui que o rei da Síria mandou uma carta de recomendação para o rei de Israel, e o rei de Israel leu essa carta e gozou, brincou, que falou, o que esse rei da Síria está querendo comigo? Para vocês verem como a paz estava bem, né, numa situação bem nebulosa. De qualquer forma, o Naamã conseguiu chegar. Então vamos ler alguns textos aqui a partir do capítulo 5, a partir do versículo 8. Eu vou ler alguns textos aqui. 2 Reis 5, 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu mandou uma mensagem para o rei, deixa o Naamã vir até a mim. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou, e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Interessante, né, essa situação. Por que será que Eliseu fez isso, né? Ele mandou Naamã vir e não recebeu Naamã. Simplesmente mandou o Naamã se banhar no Rio Jordão. Por quê? Por que Eliseu não receberia a Naamã? O que vocês acham? Aqui a Bíblia diz que ele ficou indignado. Se vocês olharem numa outra versão, fala que ele ficou furioso. Ele foi até lá com toda a sua equipe, com recomendações, com dicas, e Eliseu não recebeu. Por que Eliseu será que tomou essa atitude? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão?
Hã? O próprio Naamã não acreditava. Como ele não acreditava? Não, Naamã, não era leproso? Isso. Ele não acreditava que... Tanto é que ele falou que não era esse que O que ele esperava do profeta? Ele esperava que fosse fisicamente alguma coisa. Chega lá, pôr a mão e tal. E que alguma pessoa que falasse, ele falou, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso acontece com a gente. Alguma outra sugestão? Alguém tem alguma outra sugestão? Cícero. Não tem sugestão, é palpite. Palpite. Exato. Um deles é quando muitas vezes a gente se acha que nós nos achamos por cima da carne seca, então achamos que vamos ter um tratamento VIP, né? Um tratamento especial, porque afinal de contas eu sou bom, né? Ele recebeu carta, ele era um comandante reconhecido, não só pela Síria, como por Israel, ele deveria ser um general, né? Acho que o segundo ponto é que Eliseu coloca diante dele que, diante de Deus, não é o que ele tem que vai fazer diferença. Não é o fato dele ter todas as medalhas que ele tinha que faria diferença diante de Deus, que ele era como qualquer pessoa. E me lembro também daquela expressão que Jesus usou com uma estrangeira, quando buscou uma bênção de Jesus. Jesus respondeu, olha, não posso dar o pão aos cachorrinhos, né? O pão é para o pessoal da casa, né? Pelo pessoal da família. E a moça respondeu, olha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, né? De uma certa forma, o Eliseu estava pisando no calo da moça, né? Da moça não, do general. E como Jesus ali com a estrangeira, né, sacudiu a moça dizendo, olha, a bênção mesmo é para Israel. De uma certa forma, uma visão também mostrando da parte de Eliseu que o povo abençoado era Israel, né? Alô? Não está funcionando. Será que ele estava querendo testar a fé de Naamã? Testar um pouco Naamã? E ele manda ele se banhar no Rio Jordão. O Rio Jordão, como é que é? Quem que teve lá no Israel? Como é que é o Rio Jordão? Qual a impressão que você tem do Rio Jordão? É como se fosse o Atibaia, certo? Não é um rio Ribeira, como lá da minha região, um rio caudaloso e tal, entendeu? É um riozinho, entendeu? Exatamente. Uhum. No Rio Jordão aconteceram sempre coisas impressionantes, né? Então não é na sua terra que você vai encontrar a misericórdia, é aqui mesmo. Exatamente. E é interessante que o próprio Naamã tem essa mesma percepção, né? Puxa, lá na minha terra tem rio muito mais limpo, né? E eu vou entrar nesse rio aqui que nem parece um rio limpo para me purificar. Então Naamã desiste de se banhar. E o próprio, como o Zé Jorge disse, a gente na Bíblia vê eventos impressionantes acontecendo no Rio Jordão. Felizmente os oficiais, os oficiais de Naamã falam, vai lá, o que custa? Né? Você está aqui. E finalmente, então, Naamã vai, resolve ir, e ele foi curado, e voltou para agradecer a Eliseu. Então ele foi curado, voltou, daí ele desceu, então, versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Então ele reconhece, o Naamã reconhece o poder de Deus, reconhece a Deus, reconhece essa intervenção. Eliseu, nesse momento, recebeu a Naamã. E nos textos anteriores, versículos anteriores, vocês vão ver que ele tinha uma carga de prata que ele queria, e ele ofereceu a Eliseu essa oferta. E Eliseu responde: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele queria levar de volta terra do povo de Israel. Existia assim essa crença muito forte de que a terra em si, o local em si, era importante para a adoração. Então ele queria levar e talvez construir um santuário para poder adorar a Deus lá na sua terra, de volta. De qualquer forma, Eliseu não recebeu. Mas aí tem um evento seguinte, que é justamente o que eu estava comentando sobre o servo. O que esse servo Geazi faz? Né? Nos versículos seguintes. O pessoal de Brasília. Hã? Exatinha. As pessoas oferece alguma coisa, né? Mas eu acho que eu acho que é próprio do ser humano. Não é Brasília. Não. É próprio do ser humano, né? Porque aqui não é Brasília. E o Geazi, o que o Geazi faz? Ele não tinha o mesmo caráter, não tinha a mesma postura de Eliseu. Primeiro ele interferiu lá, não queria deixar a sunamita abraçar e chegar perto do Eliseu. E o que ele faz? A partir do versículo 19. Eliseu disse a Naamã: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da tua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi foi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a contrário e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Muito esperto Geazi, né? Utilizou de uma artimanha, falar: olha, eu vou receber algumas pessoas, né? Ele não falou que era para ele. Ele falou que ele ia receber algumas pessoas e precisava dessa oferta. Ele mentiu, ele foi contra o seu senhor e continuou na mentira. Daí ele encontrou-se com Eliseu. Geazi encontrou-se com Eliseu e Eliseu pergunta, versículo 25: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Continuou usando da mentira nesse texto. Ele continuou utilizando e mentiu para Eliseu mais uma vez. E o que aconteceu então? Por causa de toda essa mentira, essa doença, essa lepra ou essa doença, passou para esse Geazi. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Por essa mentira, por toda essa situação, ele acabou, a doença do Naamã acabou passando para ele. Esse servo Geazi, existe uma outra referência ainda,
que numa situação posterior no capítulo 6, ele se desespera, para vocês perceberem como ele não tinha aquela firmeza. Então, no capítulo 6, existia um grupo do rei da Síria se enfureceu e queria matar e acabar com Eliseu. Então ele manda os oficiais e cercam onde estava Eliseu. E aí o moço, esse Geazi, se desespera, né? Versículo 15 do capítulo 6. Tendo se levantado muito cedo o moço, quer dizer o Geazi, homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Bateu o desespero no Geazi, nesse momento. Então, a gente vê nesses textos que a gente leu, quatro personagens principais nesses textos, né? O Eliseu, a mulher sunamita, Naamã e Geazi. O que a gente aprende com eles? O que nós aprendemos? O que a gente aprende com esses episódios que a gente leu aqui? Tem alguma lição importante? Eliseu sunamita era do povo de Deus, acreditava no milagre, acreditava na providência de Deus. Naamã e Geazi não era, porque Geazi estava com Eliseu, mas ele não acreditava, senão ele não tinha ficado com medo de ver tanta gente para querer matar eles lá. Naamã e Geazi eram farinha de um saco só. O que mais a gente aprende? Né? Eliseu era reconhecidamente um homem de Deus fora, né, dos seus próprios limites, né, entre aquele povo. O que mais a gente aprende aí desses quatro? Alguma coisa? Cícero? Nessa questão do brinde que o Naamã procurou deixar com Eliseu, e também com esse mesmo volume de recursos que Naamã se apresenta primeiro ao rei de Israel, acho que fica sempre evidente, né? Não dá para comprar o favor de Deus, né? E segundo, acho que a questão do milagre é só com Deus mesmo, né? Milagre é só com Deus, não dá para comprar. E é só realmente quando Deus decide fazer, decide realizar. Não é? E por último, essa questão da instrumentalidade de Deus, né? Como Deus usa pessoas, muitas vezes, para realizar os seus milagres. Né? Deus poderia não realizar os milagres que realizou, mas escolheu Eliseu, e milagres através de Eliseu aconteceram. Mas os milagres são de Deus. Né? Me chama a atenção, em Eliseu, o fato de ele tirar o foco, os holofotes sobre ele. Né? Isso é um valor de uma pessoa, e muitos servos de Deus, aquele orgulho, aquela liderança acaba subindo na cabeça. A Bíblia tem exemplos, a gente tem exemplos contemporâneos, mas Eliseu tirou o foco, né? O fato de ele não receber, o fato de ele querer essa disposição de fazer a retribuição dele para a mulher sunamita, né? Ele foi tão bem tratado, tão bem reconhecido como homem de Deus, e ele tem essa preocupação muito forte de tirar o foco sobre ele. Né? O fato de ele não receber Naamã foi claramente uma tentativa de testar a fé de Naamã, mas ao mesmo tempo não colocar o foco sobre ele. A expectativa de Naamã, parece que Eliseu sabia, né? Porque a expectativa de Naamã é que Eliseu tocasse, que fizesse aquele, né? Todo aquele
teatrozinho, né? E na verdade não é. Na verdade é o poder de Deus operando. Testou a fé e mostrou que não é fisicamente Eliseu, não é o momento, não é o local, não é o rio, mas é a fé do próprio Eliseu, do próprio Naamã em Deus. E Naamã reconhece. E Naamã não era do povo de Israel, e ele mesmo reconhece. O que mais nós aprendemos sobre esse texto aí? Dos personagens. É que Deus age onde, como, quando e com quem Ele quer, independentemente do que nós desejemos e tal. A vontade é dele sobre as nossas vidas, onde quer que estejamos. Sejamos israelenses, brasileiros, americanos, sejamos africanos, né? Deus vai e atua. Aqueles que são escolhidos e eleitos, eles são alcançados de alguma forma, independentemente das fronteiras que nós impomos a nós mesmos. Então a vontade de Deus é soberana, né? E não é um general que vai conseguir, porque é general, absolutamente. Então é Deus quem... Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, só isso, né? Na história da Bíblia a gente vê essa soberania, porque às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura, às vezes Jesus intervém, às vezes Jesus não intervém, e é uma crença. E nesse texto aqui que a gente vê alguns versículos de que fato, né, o reconhecimento das pessoas, que mais uma vez joga essa questão de que quem sobressair era Deus, não Eliseu. Então, chegando-se, pois, ele ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhes o pé. Esse é a sunamita, né? Então se chegou a Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E Naamã diz também, o texto que a gente já leu, né? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. É muito interessante o reconhecimento muito claro de Naamã e da mulher de que realmente é Deus que está intervindo. Ao mesmo tempo, a Bíblia mostra claramente nesses casos, né, da oscilação. Né? A mulher, a sunamita, ela não acreditou, ela duvidou do profeta. Não me enganes, entendeu, que eu vou ter filho. Meu marido é velho, já idoso, como é que eu vou ter filho? Né? Posteriormente, quando o filho morreu, ela, de uma certa maneira, desabafou. Puxa, né? No versículo 28 do capítulo 4. Pedi eu e a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Ou seja, ela desabafou. Eu não pedi um filho, você me deu um filho, você, através de Deus deu um filho através de Eliseu, e agora ele morre. Né? Que história é essa? Então, essa oscilação entre a fé, entre o reconhecimento e o não reconhecimento. O próprio Naamã fez uma viagem, foi atrás, crendo que ele ia ter uma intervenção. Aí ele duvidou. Na hora que o profeta não recebeu, ele duvidou. Essa oscilação entre a dúvida e a fé que a Bíblia traz, e é muito transparente nesse aspecto, né? Que é outra coisa que a gente aprende. Felizmente, esses aqui tiveram uma história boa, que creram e finalmente reconheceram, tanto a sunamita quanto o Naamã. O que não é a história, mesma história do Gease que a gente vê. Pelo próprio fato de ele não seguir os mandamentos, ele mentiu várias vezes, ele não reconheceu o poder de Deus, apesar da intervenção de Deus em muitas outras situações. Ele estava vivendo com Eliseu, ele sabia do poder de Deus, mas ele vacilou. No texto um pouco anterior que a gente leu, eu acho que tem uma citação importante do contexto da época, mas que é muito significativa, né? 1 Reis 18, 21.
Eu acho que a lição que a gente tem que ter aqui é justamente essa oscilação entre o que a gente pensa e a soberania e o poder de Deus. 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é de Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Tem outra versão que diz assim: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Nessa época, nesse contexto, havia aqui essa situação, esse texto que a gente já estudou, falava dessa adoração a Baal, e o povo estava naquela, ou de um lado para o outro, não se definia. E Elias, aqui nesse texto, Elias chama eles à responsabilidade, definam, resolvam. E aquilo que Jesus fala lá no Novo Testamento, né? Não podereis adorar a dois senhores, escolham a quem vocês vão adorar. Mas eu vejo na Bíblia esse poder, né, essa transparência para mostrar essa oscilação entre o ser humano, o lado humano das coisas, versus o poder de Deus, a soberania de Deus. Então, apesar de toda essa interferência humana para o lado ruim, Deus sempre consegue manter o caminho das coisas, o caminho do seu plano para o povo. Aí tem a sucessão de fatos, mas Deus no final consegue conduzir o seu povo para onde Ele quer. Para aqueles que creem, né? Como Naamã, como uma mulher sunamita. Algum outro comentário? Alguém gostaria de contribuir, comentar, alguma observação, Alguém tem algum comentário? É só uma curiosidade, né? Quando o Naamã ele se despede do Eliseu, lá em 2 Reis, né? O Naamã percebe que vai ter um problema lá na terra dele, né? Olha, no versículo 17 do capítulo 5 de 2 Reis, diz assim: disse Naamã: se não queres, no caso aí dos presentes, né? Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 burros, né? Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Tudo bem, né? Mas agora o Naamã apresenta um problema. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, no caso o Naamã, quando o meu senhor, no caso o rei da Síria, né? Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. Rimom era um deus sírio, né? E ele se encosta na minha mão. E eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Aqui o Naamã está dizendo o seguinte: olha, eu entendi aqui que o único Deus que é Deus e que merece ser adorado é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. E agora Naamã diz: olha, eu vou ter um problema lá, porque o rei, quando vai na casa do Deus dele, me leva junto. E como é que eu faço? Né? E que Deus me perdoe, porque eu não vou poder deixar de ir lá. Não é? Então, o Naamã estava bastante preocupado com uma situação aqui, vamos dizer assim, litúrgica, com uma situação de regras, e agora o Naamã está dizendo: mas o meu coração e a minha mente agora dão atenção a um outro Deus. E ele fala assim para Eliseu: que o Senhor me perdoe de ter que fazer isso lá
na Síria. E o Eliseu não deu um sabão nele, não falou, olha, não, vai em paz, porque sabia que o coração de Naamã pertencia agora a Deus. Mas eu acho que esse é só um detalhe, né, que fere muito aquela questão nossa, que se não for do meu jeito para agradar a Deus, então você está frito, porque só dá para agradar a Deus desse jeitinho. Não é? E o Eliseu falou, olha, vai em paz, meu irmão. Nosso Deus, agradecemos porque, mais uma vez, Tua palavra insiste em nos ensinar que só o Senhor é Deus. A Tua palavra insiste em mostrar que o Senhor é um Deus que pode ser buscado por qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer situação econômica, de qualquer cargo, enfim, porque o Senhor sabe que todos somos criaturas dependentes completamente do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por este grande amor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta porta aberta, em especial pela porta aberta em Jesus Cristo, que é nele que temos salvação, que é nele que temos justificação, que é através dele, ó Pai, que nos tornamos filhos teus, é através dele que temos luz, é através dele, ó Pai, que somos gravados, ó Pai, com a presença do Espírito Santo. Ó Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus de profunda misericórdia, profundo senhorio sobre a vida das pessoas, profundo Senhor sobre a saúde das pessoas, sobre o destino das pessoas, e o Deus que atua em toda a nossa existência. Nós te adoramos, porque nós fomos agraciados com esta iluminação do Senhor, de tal modo que a gente, então, aprendeu e tem aprendido que só o Senhor é Deus. Nós te adoramos, agradecemos por isso, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor nosso. Amém.